Quando a porta me largou, eu caí no chão. E tinha poça de água lá, acho que tinham lavado e não estava seca. Aí começou a vir pessoas. Eu não enxergava ninguém, não tinha como enxergar, estava totalmente embaçado meus olhos. Eu só sentia dor. Uma dor que assim, eu não sabia por quê, mas eu estava com vários ossos quebrados, com as 15 costelas quebradas. E meu quadril dos 2 lados estava tudo quebrado. Então, Foram 15 costelas? 15. Mais o osso do quadril. Aí o médico, eu fiquei, depois, quando eu acordei, depois de uns dias, quando eu estava melhor, porque eu fui dopada demais por causa das dores. E eu falava coisas sem sentido, eu não entendia nada. Mas quando o médico... Meu marido não contava nada, ele só falava para mim assim... Descansa, só descansa. E eu tô achando, não é, que machuquei alguma coisa. Aí, e a dor continuava, mas já estava cheia de medicação. Aí, o médico entrou lá para conversar com meu marido... E ele começou a falar sobre a minha recuperação, que ia ser muito difícil e que de 6 a 8 meses não adiantava contar que eu sairia andando. E falando coisas assim que começaram a entrar no meu coração. Eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu comigo? E então, o médico, em um momento que ele entrou, que meu marido não estava por um momento... Eu perguntei, doutor, o que aconteceu comigo? Aí ele falou assim, a senhora sabe quantas costelas a senhora tem do lado direito? Né? Eu disse, não. Ele falou, nós temos 12 costelas. A senhora quebrou as 12 costelas. E mais 3 do outro lado. 15 costelas quebradas. E eu... Até então era novidade. Por isso que tá doendo tanto, doutor. É. Aí ele falou, mas a gente fala depois sobre o resto. Eu falei, Jesus, tem resto. Tem mais ainda. E eu tava lá, né, com aquela dor tremenda. Então, nesse acidente, eu dei entrada no hospital. E dei a entrada assim, hoje eu sei, como estado crítico, com pneutórax, que eu não sabia o que era isso, não é da minha área, não conhecia nada, hoje eu sei algumas palavras e o significado, e foi assim que eu descobri que eu tinha quebrado 15 costelas. Então teve essa fase dentro do shopping, uma fase que até eu ser levada para o hospital, eu sentia uma dor, um toque, eu gritava. Inconscientemente eu gritava, só gritava, né? E fui posta pela bombeira num caminhão de bombeiro que ela dirige, que é do próprio shopping. Aí me levou para o hospital. E eu lembro bem, né? São algumas coisas que eu lembro bem, que eu estava dentro daquele carro de bombeiro. E elas me amarraram numa prancha, foram pondo pedaço. Elas foram demorando para me amarrar naquela prancha. E a dor era tanta, que eu só falava com Deus, Deus, termina isso, eu não estou aguentando, termina isso. Deus, eu não sabia que hoje o Senhor ia me levar. Perdoa meus pecados, comecei a entregar minha alma ao Senhor. Aí depois eu me lembro de estar dentro da ambulância, e dentro da ambulância... uma enfermeira desesperada, que ela ia lá e batia no vidro para motorista. Anda logo, que ela tá morrendo. E eu ouvi aquilo longe. E ela estava tão passada assim que ela esbarrava na prancha e a dor era terrível. Enfim, essa foi a fase que eu vivi até chegar no pronto-socorro. E quando eu cheguei no pronto-socorro, que eu
eu estava apagada, mas eu ouvi as vozes, e aí eu ouvi dizer, pronto, chegamos no pronto-socorro. E aí me deu aquele alívio, eu falei, alguma coisa eles vão me dar para passar essa dor. Abriu a porta da ambulância e outro anjo entrou lá, que era meu irmão, ele já estava lá esperando, então as coisas, né, Deus preparou. E ele olhou e falou, Leda, ali eu apaguei e fui acordar alguns dias depois. Ali eu apaguei, não vi mais nada, não sabia de nada e acordei vários dias depois. Acho que aquela tensão estava te mantendo acordado, quando você viu um rosto, uma voz familiar ali, deu para dar aquela relaxada e foi o momento que você apagou. O doutor diz que todo ser humano, quando ele está passando por uma situação tão grave, né, que a mente te avisa, né, você sente que vai esvaindo, né, suas forças. Aí o instinto de sobrevivência, ele vem, ele te liga, né? E eu fiquei com esse instinto de sobrevivência desde me amarrando na maca. E eu gritava para onde que eu queria que eles me levassem, gritava sobre o meu convênio, pedindo para pegar meu celular e apagada, assim, sem chegar nada, mas eu ouvia vozes, então eu gritava. E sim, quando chegou no pronto-socorro, acho que eu gastei tanto essa energia que quando eu vi a voz do meu irmão, aí eu falei, agora, Senhor, é com você. E pá, apaguei ele. E fiquei vários dias apagadas ali, sem entender nada. Aliás, assim, parecia que eu já tinha partido mesmo. Olha, um sono. Mas... Um sono. Mas acaba sendo um sono reparador, né? Para o corpo se reorganizar e tudo aquilo ali, né? Porque é um momento muito delicado mesmo, né? Foi pelo que eu ouvi tudo que os médicos falavam para o meu marido. Não enquanto eu estava nesse sono, induzida também para esse sono. E eu depois ouvia, depois disso, é muito crítico a situação, é muito perigoso, o senhor tem que aguardar, é o corpo que tem que se recuperar. E depois meu marido vinha e chorava assim ao meu lado e ele dizia, eu só quero te pedir para você não morrer, não morre, luta, descansa e luta, você não pode morrer. E eu ficava olhando para ele com vontade de morrer. Eu não queria passar o processo dessa dor, eu não queria. Os médicos davam um prazo tão longo que eu falei, Senhor, eu não vou aguentar. Eu tinha tanta dor que eu dizia, mais dor do que essa, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando mais essa. Então, Senhor, me leva. E eu acho que eu acabei. Então, eram os pensamentos ali. Sim, a mente ainda está em perfeito estado, né? E ela fica a 1000 naquele momento, né? Aí eu tô tossindo, mas não tem problema, né? Porque tem o corpo humano, o ser humano, o nosso cérebro, né? Ele tem basicamente 3 instintos. Um instinto só, dividido em 3 ramos nesse momento, né? Que em inglês são 3 Fs, né? Mas em português é lutar, fugir ou congelar. E nesse momento a mente ali, ela entra em estado de alerta, como se fosse uma luta. Eu preciso lutar pela vida, eu preciso lutar para me manter acordado, eu preciso lutar para eu não sucumbir a essa situação. E chegou um momento ali aonde você pôde descansar. Tem alguém da minha família, tem uma voz familiar, tô no hospital, vou ser cuidado a partir de agora, posso entregar aqui, relaxar, porque vão cuidar de mim. Tem até um trecho que eu separei aqui do livro, onde você escreve assim: existem caminhos que nunca colocamos no mapa, mas que ainda assim precisamos percorrer. Os vales escuros da vida são assim, não geográficos, mas existenciais.